texto sagrado. Porquanto, obrigada. Abacuque 3,17 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e no curral não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Você pode olhar para alguém que está sentado ao seu lado e diga assim: o que tem alegrado o seu coração? E fala com voz de autoridade. Olha para alguém e diga assim: o que tem alegrado o seu coração? O livro de Abacuque, ele tem a sua inscrição incerta. Os teólogos acreditam que o livro de Abacuque foi escrito entre o ano de 605, que se deu a guerra no Carquemes, ao ano de 587, que foi o primeiro cerco que Nabucodonosor fez a Jerusalém. O nome Abacuque, ele vem do hebraico abak, que significa abraço, ou aquele que abraça. Abacuque, ele é o 8º profeta entre os 12 profetas menores. E ele vai profetizar no reino de Judá para a capital Jerusalém num tempo muito difícil. Abacuque, ele é a última voz que Deus vai levantar com o intuito de fazer com que o povo de Judá voltasse o seu coração para ele e que Deus não tivesse que entrar com juízo sobre aquela terra. Anunciado era o juízo desde o Êxodo, quando o Senhor anunciou a eles que eles entrariam numa terra que manasse leite e mel. No livro do Deuteronômio, o Senhor deixa claro que aquele povo iria se afastar do Senhor, deixar de seguir os seus caminhos. Então o Senhor levantaria uma nação ímpia para subjugar o povo de Deus. Abacuque, ele é essa voz. Ele é alguém que tem um chamado de Deus para exercer o ministério profético. Ele é alguém escolhido por Deus para ser uma voz que chama e clama ao arrependimento. Abacuque, ele é esse alguém disposto, com um coração voltado, a ser alguém que clama pelo arrependimento. Ele é o 8º dos 12 profetas menores. E ele vai escrever o seu livro, que é em forma de cântico. Os teólogos acreditam que ele possivelmente era um levita por causa da forma dos seus escritos, que mesmo sendo profético, também é poético. Só que no capítulo de número 1, Abacuque, ele tem uma dificuldade de entender os propósitos de Deus. No capítulo de número 1, Abacuque tem dificuldade de entender a obra de Deus, o propósito de Deus e a forma com que Deus trabalha. E muitas vezes nós temos essa dificuldade. A dificuldade de entender e a dificuldade de exercer aquilo que o Senhor nos vocacionou para que nós fizéssemos ainda quando não existia em nós vida nenhuma. Abacuque, no capítulo de número 1, ele vai olhar para a dificuldade que está passando no momento. Mas qual é a dificuldade? Para que nós possamos entender o livro de Abacuque, nós temos que viajar pelas páginas seletivas da Bíblia Sagrada e voltar até o livro de Crônicas. Porque é em 2 Crônicas 34 que é o pano de fundo
para os acontecimentos do livro de Abacuque. Porque, segundo a Crônicas 34, são os dias que antecedem a vinda do profeta para profetizar. A Bíblia Sagrada vai dizer que se levanta um jovem, uma criança, de 8 anos de idade, por nome de Josias, para se assentar ao trono de Israel. Ele vai reinar durante 31 anos, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Ele não vai andar no caminho dos seus pais, mas ele vai andar no caminho do eterno. Com 16 anos de idade, ele começa uma obra de reforma, e no 18º ano do seu reinado, ele vai patrocinar uma obra de reforma dentro do templo. A Bíblia Sagrada diz então que nesse tempo, o sacerdote Abiatar vai achar o livro da lei que estava perdido dentro do templo. E agora vai dar para o escrivão Sanfã, que vai ler o livro da lei para o rei e para todo o povo. Então eles vão entender que não estão comemorando a Páscoa desde os dias de Samuel, e agora eles vão voltar não somente um tempo de adoração ao Senhor, mas também as suas vidas diante do Senhor em adoração. A Bíblia Sagrada diz que com 39 anos de idade ele vai morrer precocemente, porque ele vai lutar uma guerra que não era para ele lutar. O faraó Neco vai sair para a guerra conhecida como a Guerra de Carquemes. Ele vai lutar contra a Síria e contra a emergente máquina mortífera de guerra por nome de Babilônia, que está se ascendendo ao cenário mundial para dissipar, dizimar, destruir e trazer cativos todos os moradores de todas as terras. A Bíblia Sagrada diz então que fora da direção de Deus, Josias ele vai guerrear contra o faraó por nome de Neco. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que existem alguns tipos de guerra que nós passamos pela nossa vida. A primeira guerra que nós passamos é a guerra que nós lutamos com Deus. Existem guerras que nós lutamos a favor de Deus. Tem guerras que nós lutamos contra Deus e tem guerras que nós lutamos por Deus. Só que existem guerras que nós não devemos lutar. E este foi o caso de Josias. Não era para ele entrar nesta batalha. A Bíblia Sagrada diz que ele vai se disfarçar e ele vai entrar como soldado numa das fileiras da batalha. E agora, depois de entrar como soldado em uma das fileiras de batalha, ele vai receber uma flechada. E ele vai descer com 39 anos de idade à sepultura. A Bíblia diz então que agora vão colocar o filho mais novo dele, de 23 anos de idade, por nome de Jeoacás no trono. Jeoacás está muito alto. Jeoacás, ele vai reinar durante 3 meses, vai ser deposto do cargo, e agora Neco, o faraó, vai levar ele cativo para o Egito e vai colocar o filho mais velho de Josias para reinar. Ele vai reinar durante 11 anos. Eliaquim. Vai ser mudado o nome dele para Jeoaquim. E ele agora vai começar a desfazer tudo aquilo que o seu pai fez. É neste tempo que Abacuque vai se levantar para profetizar. Eliaquim, ao invés de andar no caminho dos seus pais e fazer o que é reto aos olhos do Senhor, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai voltar com o paganismo, com a idolatria, com a imoralidade, com a prostituição a céu aberto, uma corrupção desenfreada, ao ponto dele saquear até a casa de Deus para pagar tributo a Faraó. É neste tempo que Abacuque vai escrever o capítulo de número 1. Só que o capítulo de número 1 do livro de Abacuque, Abacuque ainda não entendeu para que ele foi chamado. Ao invés de ele fazer do seu sofrimento uma fonte de adoração ao Senhor, ele vai começar a questionar a Deus o porquê.
Ele vai dizer: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei por justiça? Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me responderás? Até quando, Senhor, o direito do pobre vai ser tirado? Até quando, Senhor? Violência, violência. E Deus vai responder para Abacuque. Só que Abacuque, ele não está interessado em entender aquilo que Deus responde. Porque tem gente que quer até uma resposta de Deus, mas ele não quer a resposta que Deus tem para lhe dar, mas ele quer a resposta que ele acha que é necessária. Ele vai perguntar para o Senhor e Deus vai responder: eu já preparei um povo pagão para destruir esta nação. Então ele vai questionar a Deus e perguntar para Deus por que Deus vai levantar alguém pior do que eles para subjugá-los. No capítulo de número 1, Abacuque não entende o seu chamado e começa a murmurar contra as escolhas de Deus. Só que tem gente que, enquanto murmura das escolhas de Deus, tem gente que entende o propósito de Deus e consegue fazer até do seu sofrimento uma fonte de adoração e exaltação ao nome do Senhor. Tem gente que já entendeu, mas eu estou aqui para te explicar. Porque existem dias que a prova é grande, mas nesses dias, ao invés de você murmurar, começa a adorar a Deus com aquilo que Deus fez sobre a tua vida, porque Deus tem poder de transformar a sua história. Aí eu lembro de Atos, capítulo de número 16. A Bíblia Sagrada vai dizer, segunda viagem de Paulo e Silas. Paulo vai para Filipos, cidade da Macedônia Oriental. A Bíblia Sagrada diz que ele procura um lugar para oração e ele desce até o rio, e quando chega no rio, ele vai evangelizar uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira por nome de Lídia. E Lídia vai abrir o seu coração e vai receber a Cristo como seu Salvador. A Bíblia Sagrada diz então que agora ela convida-os para que entrem na sua casa, para que passem ali uns dias. E todos os dias eles saíam para a oração. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que, procurando eles um lugar para onde pudesse orar, levantou-se uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E quando adivinhava, dava lucro para os seus senhores. Ela olhava para eles e dizia: esses que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E eu por muito tempo me perguntei, e perguntei ao Senhor: Senhor, mas ela não estava errada. Esse que vos anunciam o caminho da salvação realmente são servos do Deus Altíssimo. Só que o Espírito de Deus me revelou algo muito importante. Quando ela dizia: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, ela estava tirando de uma forma oculta a glória da mensagem e colocando a glória no mensageiro. Ela queria fazer com que Paulo e Silas começassem a achar que eles eram alguma coisa porque pregava o caminho da salvação. Só que Paulo tem discernimento de Deus e entende que nem tudo que a pessoa diz é para a glória do nome do Senhor, mas é para a glória dele. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que nesse momento ele vai expulsar esse demônio que agia sobre a vida dela. E agora, vendo os seus senhores que ela não podia dar mais lucro, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles são levados até os magistrados. Os magistrados, eu estou dizendo de pessoas que entendem o propósito de Deus e faz até do seu sofrimento fonte de adoração ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que os magistrados mandam os bater, tiram as suas vestimentas e manda prendê-los num cárcere interior da prisão. Só que quando eu olho para Paulo e Silas no capítulo 16, eu vejo alguém que entende os propósitos de Deus mesmo em um momento da dor. Quando eu olho para Paulo e Silas,
que está sofrendo prisões, perseguições, calúnias, difamação e dor, mas entende o propósito de Deus, porque perto da meia-noite, Paulo e Silas não está murmurando contra Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas vai orar e vai cantar louvores ao Senhor. E sabe o que acontece quando eu e você, ao invés de murmurar, adora a Deus? Todas as cadeias são quebradas e todos são libertos. Ei, se você pode glorificar a Deus nesta manhã, você pode glorificar, porque Deus vai quebrar a cadeia nesta manhã e o nome dele vai ser glorificado. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava. E Tiago, no capítulo de número 5, ele vai nos dar a receita. E ele vai dizer: se está alguém triste, ore. Mas se está alguém alegre, cante louvores. Eu imagino Paulo e Silas. Começou com uma oração porque estava entristecido. Mas quem ora, meu irmão, não consegue ficar triste muito tempo porque tem renovo da parte de Deus. Então eles começam a cantar e se alegrar. Ei, nesta manhã você pode se alegrar porque Deus está aqui e Ele tem poder de mudar a tua história. O capítulo de número 1, Abacuque não vai entender. Mas eu quero contar uma novidade para você. Talvez nesta manhã você esteja vivendo como o Abacuque estava vivendo o capítulo de número 1. Só que ainda tem o capítulo de número 2. E no capítulo de número 2, a tua história vai mudar, não por causa da geografia, por causa do lugar que você está. A tua história vai mudar porque a tua visão daquilo que Deus pode fazer vai mudar junto. O capítulo de número 2 é um capítulo muito conhecido por causa da frase célebre que tem nele, no versículo de número 4. Capítulo de número 2, versículo de número 4, diz assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esta frase impactou a Paulo de uma tal maneira que em Romanos ele vai escrever para a justificação dos romanos e vai dizer: o justo viverá pela fé. Agora para os Gálatas, não para a justificação, mas para a consolação, ele vai escrever, ele vai dizer: o justo viverá pela fé. Até o escritor dos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 38, ele vai citar o livro de Abacuque e vai dizer: ora, o justo viverá pela fé. Ei, meu irmão, Deus está dizendo para você nesta manhã, talvez você não tenha motivo nenhum de estar alegre aparentemente, mas sabe, você não tem que viver por aquilo que você vê, mas você tem que viver pelaquilo que você crê. E se tem alguém que tem fé em Deus nesta manhã, pode abrir a boca e glorificar, porque Ele está aqui. Até um homem nascido na cidade de Eis-Belém, no ano de 1483, sétimo filho de uma família humilde, teve a vida impactada por causa da frase do capítulo de número 2, versículo de número 4, o justo viverá pela fé. A história vai dizer que nasce o sétimo filho na cidade gélida de Eis-Belém, na Alemanha. Sétimo filho de uma família humilde por nome de Martinho Lutero. A história vai dizer que ele, para agradar o seu pai, ele vai fazer uma faculdade de direito. Só que um certo dia, ele voltando da escola, começa um grande temporal e ele, com medo dos raios, relâmpagos e trovões, ele vai fazer um voto para Deus e vai dizer: Senhor, se tu me tirar do meio dessa tempestade, eu vou para um convento e me torno um padre. Ele se tornou um padre agostiniano. E a história vai dizer que ele se tornou o mais eminente de todos os padres. Desejoso de conhecer a palavra de Deus, e não somente conhecer, mas viver a palavra de Deus. A história diz então que ele vai para Roma num debate de filosofia, e depois de ser vencedor do debate, ele vai subir os degraus da Santa Escada Sistina, que diziam ser parte os degraus da Via Dolorosa. Desejoso de pagar uma indulgência, a história vai dizer que quando ele chega no último degrau,
beijando as feridas de Cristo, o sangue de Cristo, com os joelhos todo ralado, ele vai ouvir uma voz do céu dizendo: ei, Martinho Lutero, o justo viverá pela fé. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: sabe, não é através daquilo que você faz, mas é através daquilo que Deus tem poder para fazer. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, nesta manhã: não é através daquilo que você acha, daquilo que você pensa, mas é através de Deus que tem poder de transformar a tua história. Como eu disse, os capítulos de Abacuque têm muitas frases célebres. Por exemplo, o capítulo de número 3 começa dizendo: oração do profeta Abacuque sobre em forma de canto. Ele vai cantar e vai começar a dizer: ouvi a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, notifica. E no dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Tem gente desavisado que acha que esta obra aqui está falando da obra missionária ou da obra eclesiástica. Só que este trecho do livro de Abacuque está remetendo não somente à condição social do povo que ele estava inserido, mas também à condição física do povo, a condição espiritual daquela nação. Quando ele diz assim: ouvi a tua palavra e temi, ele está fazendo menção do livro do Gênesis, na queda de Adão. Porque qual é o contexto da história de Adão? Adão mora num lugar bom, é visitado por Deus todo dia e está debaixo de uma sentença: o dia que você pecar, você morrerá. Adão peca como a nação de Israel está em pecado. Então a consequência, o salário do pecado, já diz Romano, é a morte. Então, quando Adão peca, ele vai fazer para si uma forma de expiar o seu pecado. Não conseguindo ele, ouvindo a voz do Eterno que ressoa no jardim, ele vai se esconder porque temeu a voz de Deus. Então, quando Abacuque começa o cântico do capítulo de número 3, ele vai dizer sobre a condição espiritual do povo e vai dizer: ouvi a tua palavra e temi. Ele entende que Deus está lançando juízo por causa da desobediência, e a consequência da desobediência é a morte. Então, alguém que espera um resgate de Deus, quando ouve a voz de juízo, ele teme. Só que Abacuque, diferentemente de Adão, ele vai continuar e ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra. Quando ele fala aviva, o que é avivamento? É voltar, trazer a vida para um corpo que estava morto. Ou seja, e quando ele diz a tua obra, ele está dizendo da nossa matéria, criada pelas mãos do próprio Deus. Não é obra das mãos do homem, não é uma placa denominacional, mas é a obra feita pelas próprias mãos de Deus. Então, quando ele diz assim: traz vida de novo, Senhor, para a tua obra, ele está dizendo assim: sabe, Senhor, eu sei que eu pequei e todo mundo pecou, todo mundo está condenado à morte, à destruição, mas faz o seguinte, Deus, traz vida de novo para a obra que o Senhor criou, porque só através da vida que nós vamos poder ter a tua presença novamente. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, a notifica. E no dia da tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. O que ele quis dizer com isso? A Bíblia Sagrada diz que quando Adão peca e cai, Deus não vai entrar com juízo. No dia da ira de Deus, Deus vai ter misericórdia de Adão e vai
preparar a pele de um animal para poder cobri-lo, para que ele não morra por causa do seu pecado. Aqui neste momento, Abacuque está dizendo assim: sabe, Deus, eu creio que o Senhor já preparou um animal. Então faz o seguinte, Senhor, traz esse resgate que nos traz a salvação. Estava falando a respeito de Cristo e da sua encarnação, porque ele entendia que só Jesus tem o poder de transformar a tua história, a tua vida. Ei, meu irmão, talvez nesta noite você entrou aqui morto, sem vida, entristecido, mas Deus tem alegria para o teu coração e pode trazer de novo a vida para você. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, notifica. E no dia da sua ira, lembra-te da tua misericórdia. O capítulo de número 3, Abacuque, ele vai olhar para a sua terra e vai ver que nada mudou. Ele vai olhar e vai ver que o direito do pobre continua sendo negado, que a terra está passando por uma grande corrupção, que o povo está em prostituição, que o povo está longe de Deus. Mas agora o Abacuque faz da sua vida uma fonte de adoração ao Senhor, e através disso ele tem alegria. A alegria dele agora não está nas coisas materiais, nas coisas que os seus olhos conseguem enxergar, mas está no Espírito Santo de Deus, na alegria que só Deus pode trazer. O que alegrou o coração de Abacuque era saber que tinha um Deus, e este Deus é o Deus da sua salvação. Porque tem gente que se alegra com tanta coisa, tem gente que se alegra com pequenas coisas banais, mas quem tem o Espírito Santo de Deus entende que a alegria só pode vir através de uma pessoa, que é o próprio Deus. Aí eu me lembro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 20. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus institui 70 homens e dar a ele uma missão. Eles vão de 2 em 2, pregando nas aldeias, expulsando demônios, curando enfermos. E a Bíblia Sagrada diz que depois que eles fazem a obra, eles voltam alegrezinhos nos seus corações. E aí Jesus olha para eles e diz assim para eles assim: não vos alegrei, porque em meu nome você expulsa demônio, porque em meu nome você prega, você canta, mas se alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida. Ei, meu irmão, você pode se alegrar nesta manhã, porque o teu nome Jesus escreveu com o sangue dele no livro da vida. O que alegrou o coração dos discípulos foi expulsar demônio e curar a enfermidade. O que alegrava o coração de Davi, por exemplo, era estar na casa do Senhor. O que tem alegrado o seu coração? Porque tem gente que tem felicidade de estar na casa de Deus, mas não consegue ter alegria de estar. Tem gente que fica feliz e vem para a igreja o dia que tem uma festa, o dia que tem um acontecimento. Mas viver de felicidade não muda a história. Porque felicidade é uma coisa. O que é felicidade, pastor? Felicidade é um estado da alma, que a alma se alegra por causa do ambiente. Ou seja, se está tudo bem, se está tudo legal, se o ambiente é favorável, então eu vou ter a alegria. Que não é alegria, é felicidade. Se tudo está bem, se eu estou bem empregado, se não tem ninguém doente, se está todo mundo ao meu redor feliz, então eu tenho felicidade. Só que a alegria, ela não depende do ambiente. A alegria no hebraico é simcha. Simcha não é aquilo que eu sinto por causa do ambiente que eu estou. É aquilo que eu sinto por quem eu sou e por quem Deus é na minha vida. O estado de simcha, de alegria, não vem de mim, mas vem de Deus que está em mim. Porque a palavra simcha no hebraico, ela começa com a letra shin.
Shin é como se fosse um W. Esse W, esse Shin, é a mesma letra que começa Shalom. Ou seja, a alegria não vem das coisas físicas, daquilo que os meus olhos conseguem ver, mas vem da paz que habita em mim. É um relacionamento que eu tenho com Deus que me faz ter felicidade, mesmo olhando à minha volta e não conseguindo ver que nada está bem. O que Abacuque estava dizendo é que não dependia do ambiente para ele ter alegria. Dependia dele com Deus e com a sua comunhão com o Espírito Santo. Porque tem gente que só fica feliz quando o carro é novo, quando a casa é nova, quando sai para passear. Agora tem gente que é alegre porque entende que não são as coisas materiais que o alegra, mas é quem mora dentro de nós. Então a alegria não vem de ter, mas vem de ser. E ser o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Abacuque vai olhar e ele vai entender que a sua alegria não vem dele, como Davi. Davi tem alegria de estar na casa do Senhor. 2 Samuel, capítulo de número 6, a Bíblia Sagrada vai dizer que depois de reinar 7 anos e meio em Hebrom, agora Davi da Meller, o grande rei Davi, vai reinar para toda a casa de Israel. A Bíblia Sagrada diz então que agora, para um reino ser feliz, é necessário trazer a presença de Deus. Davi entende o que muitas pessoas não entendem. Porque tem gente que quer ser feliz longe da presença de Deus, não entendendo que a alegria só é completa quando tem a presença de Deus. E Davi entende. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai até a casa de Abinadab, aonde a Arca da Aliança ficou durante 20 anos. Baixa só um pouquinho, fazendo favor. A Arca da Aliança fica ali 20 anos. Milagre nenhum acontece. A Bíblia Sagrada diz então que nesse momento agora, Davi, ele vai ir buscar a Arca da Aliança que está na casa de Abinadab para trazer para onde ele está, para que o seu reino seja bom e para que o seu reino seja próximo. Diz a Bíblia Sagrada que Abinadab pega os seus 2 filhos, Uzá e Aiô, coloca em cima de um carro de boi, achando que carro de boi e boi traz a presença de Deus. E agora quando chega na eira de Nacon, a Bíblia Sagrada diz que o boi tropeça e a arca pende para cair. E quando a arca pende para cair, Uzá vai colocar a mão aonde não deve e Deus vai abrir rotura e matar Uzá. Neste momento, então, a arca vai para a casa de Obed-Edom. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e ninguém conseguiu se alegrar com a presença da arca. A arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom, que seu significado do seu nome é filho de Edom, e a casa dele e a família dele é transformada pela presença de Deus. A Bíblia diz então que naquele momento, Davi, ouvindo de tudo que Deus fez na casa de Obed-Edom, se alegra e agora vai tirar a coroa, vai tirar o manto real e vai apenas de uma estola para adorar a presença de Deus. Porque tem gente que acha que para poder se alegrar na presença de Deus tem que ter coroa, ter cajado, ter capa, ter acessório. Mas Deus está dizendo, não precisa de coroa, não precisa de capa, precisa apenas de um coração quebrantado e contrito para poder adorar o Senhor. A Bíblia Sagrada diz então que ele vai. E agora traz com ele os coatitas, os únicos capazes de trazer a presença de Deus nos seus lombos. E cada 6 passos que eles dão, sacrifica-se um boi e um carneiro, e todos estão alegres na presença de Deus. E Davi está tão alegre que além dele cantar e salmodiar, ele começa a dançar na presença de Deus.
Só que no meio do culto, tem alguém que não foi para o culto. No meio da adoração, tem alguém que para na janela. Para na janela para prestar atenção no culto dos outros. Para na janela para observar o culto. Para na janela para criticar o culto. A Bíblia Sagrada diz que Mical, ela para na janela. Ela não vai para o culto, ela não se alegra na presença de Deus, mas ela para na janela para criticar quem vem para o culto, se alegrar e dançar na presença de Deus. Mas quem é Mical? Mical é filha de pastor de jumentas. Mical é a filha de Saul. Quem foi educado por pastor de jumentas não consegue buscar a presença de Deus e se alegrar com Deus nas pequenas coisas. A Bíblia Sagrada diz que quando ela vê Davi sem coroa, sem capa, sem cetro, sem pompa, ela agora vai desprezar a Davi. A Bíblia Sagrada diz que Davi dança, salmodeia, canta louvores ao Senhor e se alegra em seu coração por causa da presença de Deus. E depois, Davi quer ir para a sua casa. A Bíblia diz que Davi dá um bom pedaço de carne para cada um odre de vinho, todos estão alegres no seu coração. E agora Davi, eu imagino querer abençoar a sua casa. Porque, vamos combinar, depois de um culto maravilhoso, onde você se alegra na presença de Deus, você quer chegar em casa radiante e abençoar a sua casa. Aí Mical vai sair da janela. Ela sai da janela e vai para a porta. Só que porta na Bíblia é sinônimo de juízo de Deus. Porque era na porta que os anciãos se assentavam para julgar as causas de Israel. Então, quando está na porta, está clamando por juízo. Então ela sai, vai para a porta e vai se levantar contra a autoridade de Davi e vai dizer assim: como honrado foi hoje o rei de Israel, que ele se tirou as suas vestes real e mostrou a sua vergonha diante das servas. Só que quem tem a presença de Deus e se alegra com a presença de Deus, não fica abalado por causa de mensagem de Mical. Quem tem a presença de Deus e se alegra na presença de Deus, não fica entristecido porque Mical acha, porque Mical pensa e nem tampouco porque Mical fala. Ei, meu irmão, Jesus está dizendo aqui para alguém aqui nesta manhã: para de se preocupar com o que Mical está dizendo a teu respeito. Vem para a presença de Deus e se alegra na presença de Deus, porque Deus vai receber a tua adoração. Quando ele vê, ele vai dizer assim: vive o Senhor, em cuja face eu estou. Que Deus escolheu a mim antes do que seu pai, sua mãe e alguns dos seus irmãos. É diante deste Deus que eu tenho me alegrado. Eu imagino Davi neste momento pegando a pena do sábio escritor e escrevendo o Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando disseram-me, vamos para a casa do Senhor. Ei, você pode glorificar a Deus nesta manhã. Você está alegre porque você está na casa de Deus. Abacuque vai olhar para o seu redor e ele vai dizer, ele vai se alegrar, não é pelo estado da terra. Ele vai se alegrar porque a alegria está nele. Então ele vai dizer, sabe, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e no curral não tenha vaca, eu todavia, eu vou me alegrar no Senhor, porque existe um Deus e este Deus é o Deus da minha salvação. Ei, você pode se alegrar nesta manhã, porque Deus está aqui e Ele te comprou, te remiu e te salvou e escreveu o seu nome no livro da vida. Se coloca sobre os seus pés.